Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós oramos que o leão da tribo de Judá continue nos guiando nas veredas antigas e que possamos encontrar refrigério para as nossas almas, encontrar os respingos da chuva serôdia, para que possamos produzir em justiça, ceifar segundo a misericórdia, lavrar o campo da lavoura, porque sabemos que é chegado o dia e que em breve o Senhor voltará para nos buscar. Naquele dia possamos dizer: este é o nosso Deus e a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como eu dizia, talvez uma das grandes problemáticas que nós enfrentamos hoje são pessoas que muitas vezes entram de cabeça dentro do movimento e começam a aprender as verdades mais avançadas, mas não têm um fundamento sólido e acabam se desviando para a direita, se desviando para a esquerda. Talvez por falta desse fundamento, dessa base. Então, ontem à noite, quando nós fizemos pedimos para vocês escreverem dúvidas e etc., 90% das dúvidas foi com relação aos 7 tempos e ao contínuo. E nós estávamos planejando em falar isso ontem à noite, mas eu falei com os rapazes e disse: eu precisava trabalhar um pouco os 7 tempos como preparação para nós vermos o tempo de restauração. Nós estamos falando sobre o tempo de restauração, como Deus irá restaurar o trigo, o mosto e o azeite na nossa geração. E para que nós possamos entender isso, na nossa história, nós temos que entender os 7 tempos. Nós temos que entender o contínuo. Então nós vamos tomar algum tempo hoje para lembrar a vocês, porque eu sei que muitos aqui já estudaram, revisar algumas coisas importantes sobre esse tema. E aí então amanhã, com esse fundamento, com essa base, nós poderemos mostrar como que essa profecia tão antiga, que já se cumpriu, serve de símbolo, de ilustração para aquilo que aconteceu dentro da Igreja Adventista, desde o começo da sua instituição em 1863. Ok? Preparados? Abram comigo em Daniel capítulo 9. E aquela história que eu disse, aquela ilustração, nós vamos deixar para o final. Ok? Daniel 9, capítulo 9, verso 9. A Bíblia diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se não para obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então veja que Daniel aqui não simplesmente reconhece as 70 anos que Jeremias profetizou que eles ficariam na Babilônia. Se você olha no capítulo 9, verso 2, fala que ele entendeu pelos livros que o número dos anos de que falara o profeta Jeremias e que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Então ele entendeu os 70 anos. E junto com os 70 anos, ele entendeu algo específico que ele menciona no verso 11, que é o juramento, ou a maldição e o juramento contidos na lei de Moisés. Que juramento e que maldição é essa que Daniel está mencionando aqui? Veja que Neemias também reconheceu esse mesmo juramento e maldição. Veja
em Neemias capítulo 1. E eu queria desde já dizer para vocês que esse tema são horas e horas e horas e horas e muitas horas de apresentação. E é impossível para mim, em uma hora, cobrir todos os detalhes. Então o que nós vamos fazer é ter uma visão geral. Ok? Você vá para casa, assiste o material, tem muito material disponível. Ok? Você estuda o assunto. Mas eu quero facilitar o conhecimento, dando uma orientação, uma visão geral sobre o assunto. Ok? Então não esperem que eu vou cobrir todos os detalhes, porque é impossível. Mas em Neemias capítulo 1, veja só o que Neemias nos escreve. No verso 8. No verso 7. A Bíblia diz, de todo nos corrompemos, verso 7. Nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Então veja que Neemias também reconheceu essas profecias contidas na lei de Moisés, que se eles transgredissem a lei, quebrassem a aliança, seriam espalhados. Mas que mesmo assim, se eles voltassem os seus rostos a Deus e buscassem o Senhor, de lá eles seriam ajuntados. Que lei, que juramento, que maldição é essa e aonde nós encontramos essa maldição na lei de Moisés, no livro de Moisés? Levíticos capítulo 26. Abra comigo em Levíticos capítulo 26. Antes da leitura, eu queria já contar uma história para vocês. Talvez a razão principal de que hoje ninguém fala mais sobre essa profecia, de que nem mesmo consideram esse capítulo um capítulo profético. Existe uma razão para isso. Não é algo que simplesmente foi esquecido, mas foi algo que foi rejeitado. E o que é duro de engolir é que a pessoa que rejeitou, ou os dois que rejeitaram, especialmente os dois que rejeitaram essa interpretação de Levíticos 26, que foi uma base para o movimento adventista, o movimento milerita, fez parte dos diagramas, dos dois diagramas, foi Tiago White, James White e Uriah Smith. Dois grandes nomes do adventismo. A senhora White diz que James White, o seu esposo, era como se fosse o Moisés do povo adventista. Então é difícil nós entendermos como que isso aconteceu. Mas lembrem que assim como Moisés feriu a rocha, talvez nós pudéssemos dizer que Tiago White também feriu a rocha. Aquela rocha era um símbolo de Cristo. Mas aquela rocha também é um símbolo das verdades, porque Jesus chama esses diagramas da rocha eterna. Mas mesmo assim é difícil de nós entendermos como que ela não foi avisada, como que, se isso é tão importante, por que o silêncio. O silêncio. Eu acredito, minha convicção pessoal, que parte dessa razão é que essa profecia tinha que ser selada. E esse selamento, quando nós vemos os 7 trovões serem selados, por exemplo, em Apocalipse capítulo 10, Jesus diz para João, sela o que os 7 trovões emitiram e não os escreve. Notem que João sabia o que os 7 trovões emitiram, mas ele não foi autorizado o quê? Escrever. Então talvez esse seja o caso do silêncio. Não escrever. Não
corrigir, não falar a respeito dessa mudança, dessa mudança, né, dessa rejeição. Então, houve um artigo que foi escrito no ano de 1863-64, foi publicado esse artigo. E junto com esse artigo foi publicado um outro diagrama, que substituiu esses dois diagramas. É conhecido como o diagrama de 1863, onde os 7 tempos são removidos. Esse artigo, escrito por Uriah Smith e James White, rejeita os 7 tempos de Levíticos 26, baseado no grego e no hebraico. Só isso já seria uma bandeira vermelha para nós. Por quê? Porque nós sabemos que o grego e hebraico não é a forma que Deus nos deu para entender as doutrinas. Esse é o método histórico crítico, que você se baseia no grego e no hebraico. É o método que ainda é usado hoje. Mas o método que o Espírito de Profecia endorça e que nós devemos usar é o método do texto provado. Um pouco aqui, um pouco ali. Linha sobre linha, regra sobre regra. Esse é o método de Isaías, capítulo 28. Então, só o fato de James White e Uriah Smith publicarem esse artigo rejeitando os 7 tempos, baseado no grego e no hebraico, já seria uma bandeira vermelha para nós. Mas vamos supor, ok, vamos dar um crédito. Nesse artigo, eles falam que Levíticos 26 não é um capítulo profético. Será? Será mesmo que não é um capítulo profético? Vamos pensar que, vamos esquecer um pouco os 7 tempos e vamos ver se existe alguma outra profecia conectada a Levíticos 26. Porque se nós encontrarmos outra profecia em Levíticos 26, nós podemos ver que é um capítulo profético. Veja comigo em Levíticos 26. A estrutura do capítulo começa com as bênçãos. Se vocês obedecerem, aqui estão as bênçãos. E depois, do versículo 14 em diante, diz: se vocês não obedecerem, então aqui está a maldição. E veja só o que Moisés escreveu no verso 40, começando no verso 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente comigo. Notem que esse verso foi o que Daniel e Neemias cumpriram. Porque o que eles estavam fazendo no capítulo 9 e no capítulo 1? Exatamente o que Moisés ordenou aqui. Eles estavam confessando as suas iniquidades e de seus pais. Verso 41. Eu também andei para com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se então o seu coração incircunciso se humilhar, então tomarem por bem o castigo de sua iniquidade. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e lembrarei da terra que me lembrei. E da terra me lembrarei. Deus se lembrou da aliança com Jacó, Abraão, Jacó, Isaque? Sim ou não? O que aconteceu com Daniel? Ele não voltou? Babilônia não caiu? Claro, ele não voltou, mas Neemias voltou. Não deu tempo para Daniel voltar, porque ele morreu antes, mas Neemias voltou, reconstruiu, o templo foi reconstruído, então foi restaurado, de acordo com a profecia. Verso 43. A terra será abandonada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo de sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos. A sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Queria que vocês notassem o verso 43. Porque esse verso é uma chave para nós entendermos que Levíticos 26 também fala de uma outra profecia, não somente os 7 tempos. Aqui diz que a terra folgaria nos seus sábados. Por que a terra folgaria nos seus sábados? Porque se você vai no capítulo 25 de Levíticos, ali havia uma ordenança
de que a cada 6 anos a terra teria que descansar no 7º. Vocês lembram disso? Talvez seja a primeira referência do princípio dia-ano. Você tem 6 anos de trabalho e você tem 1 ano de descanso. Da mesma forma, você tem 6 dias de trabalho e você tem 1 dia de descanso, ao princípio dia-ano. Então, cada 7º ano a terra teria que descansar. Mas o que aconteceu? Vejam comigo no livro de 2 Crônicas. Abram comigo em 2 Crônicas. Capítulo 36. Veja no verso 20. E os que escaparam da espada, todos lá? 2 Crônicas 36, verso 20. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Notem a linguagem que Moisés falou. Todos os dias da assolação repousou até que os... Quantos anos? 70 anos se cumprissem. Então note que nós já descobrimos que em Levíticos 26 há uma menção da terra descansando nos sábados. Por quanto tempo? Esdras fala 70 anos. Por que 70 anos? Isso é uma outra história, mas... Em 1 Samuel capítulo 8, você vai encontrar o povo pedindo um rei. E ao mesmo tempo que eles pediam um rei porque eles queriam ser como as outras nações, eles estavam rejeitando o profeta. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. Porque até então, quem era o rei de Israel? Deus era o rei de Israel. Era uma teocracia. Mas naquele momento que eles queriam um rei, eles estavam rejeitando Deus como rei. E estavam querendo ser como as outras nações. E Deus disse, ok, Samuel, não fica bravo, porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, dá um rei por eles. Porém, deixa eu contar para eles o que vai acontecer se eles tomarem um rei para si. E ali você tem uma lista de coisas que aconteceriam, e aconteceram. E uma das coisas é que os reis tomariam as terras do povo. E nós sabemos que de Saul, primeiro rei, até Zedequias, foram quantos anos? 490 anos. 490 anos de monarquia. Quantos sábados da terra, ou quantos sábados a terra teria que descansar durante esses 490 anos? 70 sábados. Descansou? 70 sábados anuais, 70 anos, obrigado. 70 anos de sábados. Descansou ou não descansou? Não descansou. Por isso, quando Nabucodonosor levou o povo para Babilônia e começou os 70 anos, foi para quê? Para cobrir os 70 anos que não foi descansado, e agora eles estavam na Babilônia, e agora a terra descansaria 70 anos. Então aqui nós vemos uma profecia em Levíticos 26. Levíticos capítulo 25.
comentei. Legal. Ali disse, disserdes, que comeremos no sétimo, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então aqui está o fato de que eles teriam que descansar no sétimo ano. Então o ponto que eu quero colocar aqui de início é que Levíticos 26, por mais que você não queira reconhecer os 7 tempos até o momento, nós encontramos outra profecia ali. Então você não pode dizer que não é um capítulo profético, porque existe uma profecia. É um capítulo profético. Então, nós sabemos que as maldições que foram colocadas no livro de Levíticos, elas também são repetidas no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Existe uma lista ali, nós não temos tempo para entrar em detalhes. Mas uma das coisas que a lei diz é que Deus quebraria o orgulho de Israel. Qual foi o orgulho? O que eles estavam se orgulhando que eles tinham agora? O rei. Então, no momento em que esse rei foi quebrado, é o momento em que nós começamos a contar esse tempo. E é mais ou menos isso que nós vamos começar agora. Eu queria que vocês fossem em Isaías capítulo 7, para nós vermos o começo dessa contagem. Isaías capítulo 7. Verso 8. Ali diz que a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será quebrado e deixará de ser povo. Lembrem que nesse momento as tribos estavam divididas em duas. Você tem o sul, com dois chifres. Lembra que nós aprendemos sobre os 2 chifres? Judá e Benjamim. E nós temos no norte as outras 10 tribos. A capital do norte era Samaria, capital do sul Jerusalém. Isaías está dizendo que dentro de 65 anos, Efraim seria quebrado. E não seria mais povo a partir daquele momento. Veja no verso... veja o que a Bíblia diz no verso... Onde é que eu estou? Estou no capítulo errado. Verso 16. Na verdade, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Então notem o que acontece. Uma das razões que nós sabemos o momento histórico que Isaías deu essa predição é porque havia uma guerra civil em Israel. E essa guerra civil nos ajuda a marcar essa data de forma mais fácil. A Síria e o norte queriam se unir para tentar destruir Judá. Nós sabemos que essa profecia foi proclamada no ano 742 por Isaías. Isaías diz que dentro de 65 anos, 65 anos, Efraim deixaria de ser povo. Mas o verso mais adiante diz que os 2 reis, a terra seria destituída dos seus 2 reis. O que aconteceu?
A história, e você pode encontrar a referência, a primeira referência em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis 17. Pode começar no verso 1. E ali fala como Salmaneser subiu, o rei da Síria, contra Oséias, o rei de Israel, da tribo do norte, e levou Oséias em cativeiro para a Síria. Lembra em Deuteronômio 28, verso 35, 36, que Moisés já disse que, ou Deus falou através de Moisés, que ele levaria o povo e o rei que eles estabeleceriam sobre eles em cativeiro. Mesmo antes deles terem rei, a profecia já dizia que os reis aqui seriam levados em cativeiro. Pois aí isso aconteceu 19 anos depois. Desculpa, deixa eu botar aqui. No ano 723, 19 anos depois da profecia de Isaías. Ok? 723. Salmaneser levou Oséias em cativeiro. Você pode se perguntar, mas Deus não avisou? Sim, Deus avisou. Deus avisou por intermédio de todos os profetas. E uma vez eu me lembro, um tempo atrás, eu fiz um estudo, algumas séries de palestras em inglês. Eu tomei tempo para mostrar que todos os profetas na Bíblia falaram sobre isso. Todos. Você vai de Gênesis ao Apocalipse, você vê que todos os profetas falaram sobre os 7 tempos. Notem no verso 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de quantos profetas? Todos os profetas. Então é algo que estava bem avisado, já estava bem claro, eles sabiam o que ia acontecer, tanto que nós aprendemos que Joel estava avisando Judá sobre o problema que ia acontecer se eles não se arrependessem, e ele se referia ao que aconteceu ao norte, a Israel. Então todos os profetas estavam cientes disso. Ainda assim, a Bíblia diz que Judá fez pior do que Israel. E 46 anos depois do cativeiro de Oséias, em 677, o primeiro rei de Judá é levado para a Babilônia. Como era o seu nome? Aonde nós encontramos essa história? 2 Crônicas, capítulo 33. Olhem comigo. 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés, verso 9. 2 Crônicas 33, verso 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Sabe, muitas vezes eu percebo que nós, como povo de Deus, aqueles que têm a mensagem, a verdade, os oráculos de Deus, muitas vezes nós fazemos pior do que as nações, pior do que os gentios. Exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, de Judá no passado. E falou o Senhor no verso 10 a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarrando-os com cadeias e levaram para a Babilônia. Manassés é levado, Oséias é levado primeiro, 46 anos depois,
Manassés é levado. Esse é o ponto de partida dos 7 tempos. Se nós contarmos 7 tempos, a partir daqui, nós contamos 7 tempos a partir daqui, nós chegamos no ano de 1844. Por que 2520? A conta está aqui, ó. Você tem dúvida, depois você dá uma olhada aqui. Mas na profecia bíblica, um ano são 360 dias, vezes 7, você tem 2520 dias, anos, no caso. E a partir do cativeiro de Manassés, então, você tem 2520 anos até 1844. 1844 já é uma data estabelecida por uma outra profecia, que começou em 457, 220 anos depois. Gustavo nos ensinou a respeito dos 220, não? Essa profecia chega até também o ano de 1844. Então, usando aquela regra pela boca de 2 ou 3 testemunhas, você estabelece toda a palavra. Para você estabelecer esse ano de 1844, você precisa de 2 testemunhas. Certo? Sem o 2520, você só tem uma testemunha, porque nenhuma outra profecia chega até o ano de 1844. Certo? Existe uma outra profecia que chega ao ano de 1843, que são os 1335 anos de Daniel 12, mas nenhuma outra chega até 1844. Aí você pode perguntar, mas o que aconteceu com Manassés? Ele não voltou para o reino? Aí você pode dizer, se ele voltou para o reino, então não está valendo. Mas veja, Levíticos é claro quando diz que Deus quebraria o orgulho de Israel. E mesmo Manassés tendo voltado, sendo restituído ao seu trono, vocês sabem qual foi a razão que Zedequias foi destruído e o templo foi destruído? Por que o templo foi destruído na época de Jeremias? Vocês sabem qual foi a razão? Abra comigo em Jeremias capítulo 15. A Bíblia nos dá a razão. Jeremias capítulo 15. Começando no verso 3. Jeremias 15, verso 3. Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. A espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, qual foi a razão desses 4 gêneros de destruição? Foi por causa de Manassés. Então, no final das contas, foi por causa dos pecados de Manassés que eles acabaram sendo destruídos. Mesmo ele tendo voltado, mesmo nós tendo... Vocês sabem quem foi o neto de Manassés? Josias. Foi um grande reformador. Mas mesmo assim, o povo não se corrigiu e acabou sendo destruído pela Babilônia. Então essa é a linha de Judá, essa é a linha do sul. Agora, o que aconteceu aqui no norte foi um pouco diferente. A Bíblia diz que em 65 anos eles deixariam de ser povo. Não somente o norte foi levado em cativeiro, depois de 19 anos que Isaías profetizou, mas o sul também.
cumprindo exatamente os 65 anos. Então o cumprimento foi preciso. Isaías falou 65 anos, os 2 reis vão ser esquecidos. Exatamente o que aconteceu. Agora, quando você conta 7 tempos, nessa linha do norte, você cai em que ano? 1798. Mais uma vez, 2520. Agora, existe algo interessante, porque Isaías diz que Efraim já não seria mais povo, seriam espalhados para nunca mais ser ajuntados. E o que nós vemos aqui é justamente essa história. Uma das formas que nós podemos ilustrar isso é que quando Jesus esteve na terra, o que ele disse para os discípulos? Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, não vão até os samaritanos. Pois na época de Cristo, os samaritanos eram considerados gentios, não faziam mais parte do povo de Deus. Samaria era a capital de Israel. Era um povo antes, já não são mais povo na época de Cristo. Uma outra coisa interessante nessa linha é que nós temos o exato meio da linha, é o ano 538 depois de Cristo. Depois de Cristo. Exatamente a metade. Você tem 1260 anos e você tem 1260 anos. 1260 mais 1260 são 2520. Ou também nós podemos representar 3 anos e meio. É aqui que nós precisamos entender o contínuo. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes. Mas o contínuo, quando você abre a sua Bíblia, em Daniel capítulo 8, verso 13. Daniel 8, verso 13. Desculpa, irmãos, tem muito material disponível sobre isso. Então eu só vou mencionar, fazer o highlight de algumas coisas importantes. Para que nós entendamos a visão do verso 14, das tardes e manhãs, nós temos que entender o verso 13. E o verso 13 diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo? Primeiros Escritos, página 74, a senhora White diz que a palavra sacrifício foi introduzida pela sabedoria humana e não pertence ao texto original. Primeiros Escritos, página 74. A minha pergunta é: quantas centenas de palavras suplementadas existem na Bíblia? Muitas. Sempre que a palavra está em itálico, é uma palavra suplementada. Mas de todas essas palavras suplementadas, qual que é a única palavra que a inspiração nos adverte? É essa palavra aqui. Por quê? Porque muda completamente a ideia do texto original. Primeiros Escritos, página 74, você pode olhar. Então, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Quantos poderes aqui que pisariam o santuário e o exército? Nós temos 2 poderes. Nós temos o contínuo, ou a contínua assolação, e nós temos a transgressão assoladora. Esses 2 poderes são os responsáveis por destruírem e pisarem no santuário e no exército. Aonde mais que nós vemos esses poderes? Abram comigo no livro de Oséias. Oséias.
Oséias capítulo 13. Nós sabemos quem é a transgressão assoladora, certo? O que acontece em 538? Deixa eu mudar de cor. Supremacia papal. Então, em 538, a supremacia dura quanto tempo? 1260 anos. Papal. Acaba em 1798. Ok? Veja o que Oséias nos fala. Capítulo 13, verso 7. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, como a ursa roubada de seus filhos os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, como leão ali os devorarei, e as feras do campo os despedaçarão. Quantos animais nós temos aqui? O leão, o leopardo, o urso, as feras do campo. Certo? Quantos animais? Obrigado. Muito obrigado. 4? 5? Por que 5? Ah? O leão 2 vezes. Por que o leão 2 vezes? E aonde mais nós vemos esses animais? Leopardo, urso, leão, a fera. Daniel capítulo 7. Quem representa o leão? E o leopardo? E a ursa? E a fera terrível? Roma. Os animais de Daniel, capítulo 7. Mas Daniel capítulo 7 fala de um leão. Oséias fala de 2 leões. Por quê? Porque Daniel capítulo 7 não está falando da visão completa. Oséias capítulo 13 está falando da visão completa. Olhem comigo no capítulo 5, Oséias capítulo 5. Oséias capítulo 5. Verso 14. 5:14. Porque para Efraim serei como um leão. Efraim é no norte. E como um leãozinho a casa de Judá é no sul. Quantos leões? Um leão e um leãozinho. Eu os despedaçarei, ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. 2 leões. Abram comigo em Jeremias, capítulo 50. Jeremias 50. Jeremias, capítulo 50, verso 17. O que a Bíblia diz? Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Quantos leões? 2 leões. Quem é o leão velho? Assíria, o leão velho. Quem é o leãozinho? Babilônia. Veja que Oséias começa aqui, com a Síria. Daniel capítulo 7 começa com Babilônia. Agora, muitas pessoas pegam um texto fora do contexto do grande conflito, onde a Sarah White diz que a maior profecia de tempo é os 2.300 anos.
Tem problemas de tradução, você tem que olhar no original, porque não é bem isso que ela fala. Mas se isso é verdade, se a visão completa é os 2.300 anos, a minha pergunta para você é, o 2.300 anos começa no leão, no leãozinho, no urso, no leopardo? Onde começa? Começa na? E na Medo-Persa é o quê? É o urso. Quantos animais já ficaram de fora? Os 2 leões. Deixou de fora os 2 leões. E aí você começa do urso. Não é a visão completa. A visão completa começa com o leão, depois vem o leãozinho, depois o urso, depois o leopardo, e depois a fera terrível, e depois o chifre pequeno, e assim por diante. Essa é a visão completa. Então qual é a visão completa? A única visão completa é a visão que Moisés escreveu em Levíticos 26. A palavra que Daniel escreve, o juramento e a maldição, a palavra maldição se refere à punição que cairia sobre o povo, mas a palavra juramento, a raiz daquela palavra é o número 7. Daniel reconheceu o 7 de Levíticos 26. 7 templos. Você pode se perguntar, mas por que isso é importante para nós? Nós vamos ver. Nós vamos ver a importância disso. Eu queria encerrar fazendo a seguinte analogia. Tem 10 minutos ainda, tá bom. Se Roma papal perseguiu o povo de Deus por 1260, e Daniel 8,13 diz que a visão era referente a 2 poderes, ao contínuo e à transgressão assoladora. A transgressão assoladora, papalismo, e o contínuo é o paganismo. Sim. O que nós estamos dizendo é que da mesma forma que Roma papal perseguiu o povo, o exército e o santuário por 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, de 538 a 1798, o que nós estamos percebendo é que o paganismo, que paganismo? Os 2 leões, o urso, o leopardo, a grande fera, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã, perseguiu o povo pelo mesmo período de tempo. Será que é coincidência? Será que alguém pode inventar isso? Será que nasceu na cabeça de um ser humano? Deus está nos explicando o que aconteceu. Existem muitos e muitos paralelos bonitos. Você pode comparar essa história do inimigo de Deus, Satanás, que perseguiu o povo por 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio, com o próprio Cristo. Ah, aqui. Veja isso. É um fractal daquilo. Lá é o anticristo que ascende ao céu. Daqui é o próprio Cristo levantado na cruz. 3 anos e meio, confirmando a aliança com muitos. Mais 3 anos e meio, através dos seus discípulos, confirmando a aliança. Você tem 2.520 anos, aliança. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3. Irmãos, tem muita coisa. Gálatas, capítulo 3. Abra comigo em Gálatas, capítulo 13. Vamos ler o verso 13. 13. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da o quê? Maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Que maldição que ele nos resgatou? A maldição de Moisés. Ele se tornou maldição por nós. Porque nós quebramos a aliança, nós tínhamos que pagar o preço. Mas Cristo tomou essa maldição sobre nós e foi crucificado por nós. Da mesma forma que nós temos 19 e 46. Esse é o quiasmo que nós estávamos falando na outra hora. De 1798 a 1844, você tem 46 anos. Aqui existem muitos símbolos. Você tem, por exemplo, as 2 tábuas da lei. 4 mandamentos na primeira, 6 na segunda, 46. Em João capítulo 2, verso 20, os judeus disseram, nos levou 46 anos para construir esse templo e Jesus vai destruir e vai erguer em 3. 46 é um símbolo da restauração do templo. De 1798 a 1844, Deus restaurou o seu templo. O seu templo foi restaurado nesse período, na época dos 7 trovões, na história milerita, que nós estamos estudando. Entre a primeira e a terceira, e a chegada da terceira mensagem angélica, são esses 46 anos. Restauração. O corpo humano possui quantos cromossomos? 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe. Restauração. O santuário, nosso corpo não é o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Deus restaura o seu templo em 46 anos. Tem muitos símbolos aqui. Da mesma forma, nós temos 19 anos aqui também. 19 anos, você vai cair no ano de 1863. O que acontece em 1863? Várias coisas. A primeira coisa que acontece é que nós estamos no meio da Guerra Civil Americana. Exatamente o mesmo contexto do início. Judá, uma nação de 2 chifres, numa guerra civil. Os Estados Unidos, uma nação de quantos chifres? 2 chifres, numa guerra civil. Nesse momento, em 1863, o movimento milerita para. E aqui é instituída a organização da igreja. 1863. O novo diagrama é produzido, é publicado em 64, com o texto. Os 7 tempos é rejeitado nessa data. 1863. Exatamente no começo, onde o povo rejeitou a profecia de Isaías. O povo aqui também rejeitou a profecia dos 7 tempos. Muitas coisas, irmãos. Eu queria encerrar hoje no livro de Daniel, capítulo 4. Abra comigo lá. Daniel, capítulo 4. Ali você vai encontrar a história de Nabucodonosor. Quantos anos ele ficou no campo pastando como um animal? Espalhado pelas feras do campo. 7 anos. Quantos dias? 2.520 dias como espalhado entre as feras do campo. O que aconteceu com Judá? Durante 2.520 anos foi espalhado entre as feras, os reinos desse mundo. Mas o que acontece com Nabucodonosor?
no final desse período, ele é restaurado, ajuntado novamente ao seu trono. E nós sabemos que Manassés, ele também é restaurado ao seu trono. Nós sabemos que aqui Deus ajunta novamente o seu povo. Daniel capítulo 4 é um símbolo, é uma ilustração da experiência do Reino do Sul. É espalhado, mas depois é ajuntado. Existe algo interessante no capítulo 4, que também aparece em Levíticos 26 e Deuteronômio 22. Nos fala que a raiz daquela árvore seria atada com cadeias de cobre e ferro. Nós não temos tempo de olhar o verso, mas está ali. Interessante é que quando Zedequias, o último rei de Judá, é levado para a Babilônia, é preso, a Bíblia diz que ele é preso com cadeias de ferro, de cobre. Isso está em 2 Reis, capítulo 25. Você pode olhar com calma. Isso foi o último rei de Judá. O primeiro rei que é levado em cativeiro, Manassés, em 2 Crônicas 33, não fala que tipo de material as cadeias eram. Mas existe um livro, um apócrifa, chamado A Oração de Manassés. É um capítulo que fala a oração que ele fez quando ele estava em exílio. E como referência histórica, adivinha o que o livro fala? O livro fala que Manassés foi atado com cadeias de ferro. Você tem o primeiro ferro e o último cobre, bronze. O Espírito de Profecia fala que nos últimos dias os sábios teriam que entender o livro do Apócrifo, os livros do Apócrifo. Não é para nossa salvação, mas como referência histórica. Nós mencionamos o livro de Macabeus já, agora estamos mencionando o livro de Manassés, a oração de Manassés. Referências interessantes. Daniel capítulo 4 é um símbolo do que aconteceu com o Reino do Sul. Porém, Daniel capítulo 5 também é um símbolo do que aconteceu com o Reino do Norte. Daniel 5, Daniel 4. O que acontece em Daniel 5? Belsazar, um jovem de 16 anos, o segundo no reino, seu pai estava ausente, ele lança uma festa. Pega os utensílios do templo e começa a fazer uma festa. E no meio daquela festa, ele vê algo escrevendo na mão, uma mão escrevendo. Nós sabemos que é a própria mão de Deus que escreveu na parede. Escreveu Mene, Mene, Tekel e Upharsin. E nós já trabalhamos isso nas primeiras palestras. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. O que representa isso? Nós já falamos, Tekel é um shekel, ou um ciclo. Mene são 50 ciclos. Então nós temos 2 vezes Mene, nós temos 100 ciclos. Upharsin é a metade de Mene. São 25 ciclos. Quando você junta essa conta, você tem 126 ciclos. Nós sabemos que o livro de Êxodo, o livro de Números, posso dar referência para vocês depois, nos fala que a menor medida do santuário não eram os ciclos, mas eram os gueras. E você multiplica 126 por 20, porque em cada ciclo você tem 20 gueras. Adivinha o número que você chega? 2.520.
Essa era a interpretação Geras. Quando Daniel viu aquilo ali, ele disse, está acabado, Belsazzar. E naquela mesma noite, Belsazzar foi destruído e Babilônia nunca mais foi erguida. Saddam Hussein tentou reconstruir Babilônia, mas não conseguiu. Porque a profecia dizia que jamais seria restaurada. Então veja, para nós encerrarmos aqui, e isso eu quero que vocês entendam esse número 126, porque nós vamos usar amanhã. Da mesma forma que para Israel antigo nós temos 2:25:20, 2 7 tempos, nós vamos ver que para a nossa história nós também temos 2. E esses 2 é baseado nesse número. Se você conta 126 anos, de 1863 até você chega em 1989. O que aconteceu em 1989? É o nosso tempo do fim. Então veja, esse tempo aqui, 126 anos, existem lições importantes para nós entendermos ou aprendermos. E nós vamos estudar isso amanhã. E nós vamos ver que existem não só um tempo de 126, mas 2. 2 tempos de 126 anos, representando os 7 tempos para a nossa geração. Irmãos, existe muito e muito mais material. Com relação ao contínuo, que eu basicamente não falei nada, com relação aos 7 tempos, mas eu acho que eu consegui preparar o caminho para o meu encerramento amanhã. Se existe alguma dúvida, eu encorajo que vocês procurem, não só a mim, Gustavo, Marco, mas procurem os seus colegas. Existe muita gente aqui que sabe, que entende sobre esses fundamentos mais básicos. E com certeza eles podem ajudar. Espero que as perguntas que foram colocadas ontem tenham sido resolvidas, a maioria delas, espero. E antes de nós acabarmos, eu queria que antes de nós irmos para a janta, nós pudéssemos tirar uma foto do grupo ali fora, porque o casal valoroso está indo embora hoje à noite, certo? Amanhã de manhã. Amanhã, ok. Então amanhã cedo, então vamos já aproveitar. E tem mais alguém, acho que também que vai... A tia Inês está indo também, então... Ok, então antes de nós irmos comer, vamos juntar todos, tirar uma foto bonita, para que essa foto seja uma recordação memorável dos nossos dias aqui em Florianópolis. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Quão difícil, Senhor, é colocar uma imensidão de conhecimento em uma hora. Um grande desafio. Eu oro para que a mensagem possa ter atingido a necessidade do teu povo. E que essa revisão possa ter clarificado, possa ter ajudado o teu povo. Para que eles possam voltar com instrução, orientação e assim continuar o estudo no seu próprio ritmo, fazendo a sua própria pesquisa. Obrigado pelos momentos sagrados do teu santo dia que passamos aqui juntos. Oramos por uma semana de vitória em Cristo, que o Senhor nos ajude a vencer cada dia, em cada momento, e que o Senhor abençoe a cada um aqui, as nossas famílias aqui representadas. Que ao nos despedirmos de alguns nessa noite, o Senhor os leve com a tua proteção, com a companhia dos teus santos anjos, e que eles possam ser luzes no lugar onde moram, que possam ser luzes na igreja que frequentam,
e que a luz da glória de Cristo possa brilhar mais e mais em todos os cantos da terra. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado pelos 7 tempos e essas lições tão valorosas e preciosas. Que nós possamos entesourar isso no nosso coração. E que possamos contar aos nossos filhos e ensiná-los para que eles também possam ensinar a outros. É a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.